E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num tema que eu, particularmente, sempre achei bem interessante: o batismo cristão. A gente recebeu um texto de um blog chamado Com a Palavra, Batizados em Cristo. E, cara, me surpreendeu a quantidade de detalhes que eu nunca tinha parado para pensar. Realmente. Eu sempre encarei o batismo como aquele momento simbólico com água, sabe? Mas, pelo que eu entendi do texto, a coisa vai muito além disso. Sim, concordo. O batismo tem uma profundidade muito maior do que a gente imagina. E você, o que me diz? Já tinha se ligado nesses detalhes todos? Olha, pra ser sincero, eu também achava que era só aquele ritual com a água, sabe? É. Mas esse texto me abriu os olhos para outras perspectivas. Que legal. E quais são essas outras perspectivas? O texto menciona diferentes tipos de batismo, né? Isso mesmo. Ele fala de 3 tipos. O batismo em águas, que é o mais conhecido, né? Aquele com imersão. E outros 2, que talvez você não esteja tão familiarizado: o batismo no Espírito Santo e o batismo na morte de Cristo. Caramba, 3 tipos de batismo. Confesso que isso me deixou curioso. Quais são as diferenças entre eles? Bom, o batismo nas águas, aquele que a gente visualiza mais facilmente, é descrito no texto como um símbolo, né, da união do cristão com Cristo em sua morte e ressurreição. Interessante. A imersão na água representaria a morte para o pecado. E o ato de imergir, né, simbolizaria a ressurreição para uma nova vida. Faz sentido. É uma analogia bem profunda, né? A gente geralmente não pensa em todos esses simbolismos quando vê um batismo. Verdade. E o texto também fala sobre sermos incluídos na morte de Cristo, certo? Isso. Como a gente pode entender isso? Como a gente pode ser incluído em algo que aconteceu há tanto tempo? Essa é uma questão que o próprio texto levanta, né, e tenta responder. A ideia central é que, tanto para quem viveu antes de Cristo quanto para quem veio depois, a fé é o elo que conecta o cristão com a morte e a ressurreição de Jesus. Através da fé, nos tornamos participantes desse evento, mesmo estando separados por milhares de anos. Entendi. E o que seria exatamente essa novidade de vida que o texto cita? O que muda na prática depois que a pessoa morre para o pecado, como o texto coloca? A novidade de vida, de acordo com o texto, é a transformação que acontece quando nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Certo. É como se abandonássemos velhos hábitos e comportamentos que nos afastavam de Deus, né? Para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. É um recomeço com um novo propósito. O texto usa várias passagens bíblicas para embasar essas ideias, né? Uma que me chamou a atenção foi Gálatas 3.27. Diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Que imagem forte, né? É verdade. Me explica melhor isso. O que significa revestir-se de Cristo? É uma metáfora poderosa para ilustrar a união do cristão com Cristo. Seria como absorver os ensinamentos de Jesus, sua forma de viver seu amor ao próximo. É deixar que ele nos influencie a ponto de nossas ações refletirem quem ele é. Faz sentido. E como fica o batismo no Espírito Santo nessa história toda? Qual o papel dele? O texto faz uma distinção interessante. Ele separa o ser batizado no Espírito Santo do ser batizado com o Espírito Santo. Interessante. Ele defende a ideia de que o batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão, quando o Espírito de Deus passa a habitar o cristão. Não seria uma experiência separada, como alguns acreditam. Entendi. E por que essa diferença entre no e com é tão importante? O texto argumenta que a distinção é fundamental para entender a natureza do batismo no Espírito Santo. Certo. Ser batizado no Espírito Santo significaria ser imerso na presença de Deus. Enquanto o com daria a impressão de que o Espírito Santo também está sendo batizado, o que, para o autor do texto, não faz sentido. Entendi. E qual a relação entre o batismo na morte de Cristo e o batismo no Espírito Santo? Eles acontecem simultaneamente. O texto coloca que o batismo no Espírito Santo é consequência do batismo na morte de Cristo. Quando nos identificamos com a morte de Jesus, morremos para o pecado e o Espírito Santo passa a nos habitar. É como se abríssemos espaço para a presença de Deus dentro da gente. Então, pelo que o texto apresenta, esses 3 tipos de batismo estão interligados, né? Exatamente. Um leva ao outro, se complementam de alguma forma. Isso. O batismo nas águas seria uma representação visível da transformação espiritual que acontece no batismo na morte de Cristo. Certo. Enquanto o batismo no Espírito Santo seria a consequência dessa identificação com a morte de Jesus, nos impulsionando para uma nova vida guiada pela presença de Deus. Nossa, que visão complexa e interessante sobre o batismo, né? Realmente vai muito além do que eu imaginava. É verdade. O texto nos convida a ir além do ritual e entender o significado espiritual por trás do batismo. Sim. É um mergulho na nossa própria fé e na nossa união com Cristo.
E por falar em mergulho, a gente já está chegando ao final da primeira parte do nosso Deep Dive. Mas antes de a gente dar uma pausa, queria destacar uma passagem que o texto cita. Romanos 6.3-5. Ok, vou ler aqui pra gente. Ou porventura ignorais que todos quando somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim demos nós também novidade de vida. O que me chama a atenção aqui é a ideia de andar em novidade de vida. Como podemos entender isso na prática? Andar em novidade de vida seria viver de acordo com a nova realidade que recebemos quando nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Certo. É como se tivéssemos uma nova chance de viver, livres do peso do pecado e guiados pelos ensinamentos de Jesus, uma vida transformada, com novos valores e um novo propósito. Que interessante. Eu acho que essa é a essência do atismo, né? Uma transformação real e profunda na nossa forma de viver. Mas, e você? Já sentiu essa novidade de vida na sua pele? Olha, essa é uma pergunta muito pessoal e acho que cada um tem sua própria experiência com fé. Mas posso dizer que a fé me transformou e me deu uma nova perspectiva de vida. Bacana. E para você que está nos ouvindo, qual a importância do batismo na sua vida? Você já se sentiu revestido de Cristo, como diz Gálatas 3.27? Reflita sobre isso. A gente volta na segunda parte do nosso Deep Dive para continuar explorando esse tema. Até já. De volta para o nosso mergulho. A gente vai falando de batismo cristão, lembra? E com bastante detalhe, né? A gente viu que não é só jogar uma guia na cabeça e pronto, né? É bem mais complexo que isso. Bem mais. A gente até começou a falar daquela questão de ser incluído na morte de Cristo. E muita gente se pergunta, como isso é possível? É como participar de algo que aconteceu há tanto tempo atrás. E aí, o que o texto fala sobre isso? Bom, ele explica essa questão usando a ideia da fé. A fé seria o que nos conecta com Cristo, independente da distância temporal, sabe? É como se a fé nos permitisse, de certa forma, transcender o tempo e participar da morte e ressurreição de Jesus. Entendi. Mas aí me surgiu outra dúvida. Se Cristo é eterno, como ele morreu? Me parece meio contraditório. Essa parte também me pegou. Mas o texto explica que a morte, no sentido bíblico, não significa exatamente o fim da existência, mas sim uma separação. No caso de Jesus, a morte representou a separação dele de Deus Pai. Certo. Quando ele carregou os pecados da humanidade. Kim, lembra que o texto usa a palavra atração, falando que Jesus na cruz atraiu para si todos os pecados. Isso. E usa até um versículo da Bíblia para ilustrar isso. Qual? João, capítulo 10, versículos 15, 17 e 18. Onde Jesus afirma: dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Forte, né? Jesus se entregando por amor à humanidade. E o batismo, de todas as formas, representaria essa reconciliação com Deus. Essa união com Cristo. Mas e aí, como saber se a gente realmente já foi batizado no Espírito Santo ou na morte de Cristo? Boa pergunta. Essa resposta é muito pessoal, né? Cada um tem a sua experiência com a fé. Mas o texto dá algumas pistas. Ele fala sobre a novidade de vida. A novidade de vida como consequência do batismo no Espírito Santo. Exatamente. Seria como um reflexo, uma mudança na nossa forma de pensar, de agir, de se relacionar com o mundo. Uma nova perspectiva. Isso com mais amor, compaixão e esperança. Mas aí vem a pergunta: e se a gente ainda não sente essa novidade de vida? E se a gente ainda está preso aos velhos hábitos, cometendo os mesmos erros? Será que não fomos batizados de verdade? Calma, a fé é uma jornada, não um ponto final. Não precisa ser perfeito da noite para o dia. O importante é ter essa consciência de que fomos salvos pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, e buscar viver de acordo com seus ensinamentos. Faz sentido. O texto deixa claro que a gente não conquista a salvação pelas nossas próprias forças, né? É um presente de Deus recebido pela fé. A beleza da graça. Te alcança mesmo quando você não merece. Exatamente. Um amor incondicional que nos transforma e liberta. Nossa, que conversa profunda. Acho que a gente está desvendando vários mistérios do batismo, hein? Mas ainda tem bastante coisa para explorar. E você que está em casa, que está achando o nosso papo, já se sentiu batizado na morte de Cristo? Já experimentou essa novidade de vida? Compartilha com a gente. Na próxima parte a gente continua nosso mergulho. Fiquem ligados. Até já. Chegamos na última parte do nosso mergulho. E até agora a gente explorou os tipos de batismo, a ideia de ser incluído na morte de Cristo, a morte no contexto bíblico. Mas, e aí? Como a gente conecta tudo isso com a vida real? Essa a questão, né? De que adianta a teoria se não muda nada na prática.
E o texto fala bastante da novidade de vida, como isso se manifesta no dia a dia. Boa pergunta. Ele fala de andar em novidade de vida, de se revestir de Cristo, de seguir os seus ensinamentos. Lembro daquela passagem em Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. É. Mas o que significa, na real, revestir-se de Cristo? Como a gente leva isso para a vida? É a grande questão, né? Em primeiro lugar, acho que significa buscar conhecer a Cristo. E como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, convivendo com outros cristãos, estudando a palavra de Deus. Faz sentido. Então não é só usar uma roupa ou um símbolo, né? Não é só aparência. É uma mudança que vem de dentro. Que se reflete nas nossas atitudes, nas palavras, nas escolhas. Deixar Jesus te influenciar tanto que você passa a agir como ele agiria. É isso, ter compaixão, perdoar, amar os inimigos, buscar justiça. É ter atitudes que mostram os ensinamentos de Cristo. Isso, Mas claro, ninguém muda da noite pro dia, né? claro que não. É um processo, uma caminhada, É. é buscar a cada dia se aproximar mais de Cristo. Se transformar naquilo que ele quer que a gente seja. A vida cristã é uma busca por aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito aqui, mas o importante é querer mudar. Se moldar à imagem de Cristo. Certo? E essa novidade de vida se mostra em tudo, né? É. Nos relacionamentos, no trabalho, nos desafios, nas decisões. É um jeito novo de ver o mundo, de viver a vida. E essa nova perspectiva, ela te dá força, né? Esperança pro futuro. E paz interior. A certeza de que está no caminho certo, guiado por Deus. Nossa, que mergulho! A gente começou falando de batismo e terminou refletindo sobre a transformação que a fé pode trazer. E você que acompanhou até aqui, o que aprendeu? O que você leva desse mergulho? Conta pra gente. E se ainda tem dúvidas, reflexões sobre o batismo, deixa aqui também. A gente adora continuar essa conversa. É isso. E assim, a gente termina mais The Deep Dive. Com certeza de que juntos a gente pode ir cada vez mais fundo na busca por conhecimento, por entendimento. Por uma vida mais plena. Mais significativa. Até a próxima. Até mais.